Chegou a hora de estudar, então, dielétricos associados aí aos capacitores. A gente sabe que dielétrico é um nome que se dá para os materiais que são isolantes elétricos, aqueles que você não tem na sua estrutura elétrons livres para a condução de eletricidade. Então eu posso dividir basicamente esses dielétricos em dois tipos. Eu vou ter os dielétricos apolares e os dielétricos polares. Qual a diferença entre eles? Ora, o dielétrico apolar, como o próprio nome já diz para a gente, ele vai ser aquele que eu tenho, por exemplo, uma região sem campo elétrico. Essas moléculas não têm momento de dipolo fixo. Ou seja, elas não têm na sua estrutura uma separação clara entre cargas positivas e negativas. Agora, para um dielétrico polar, né, você vê que mesmo na ausência de um campo elétrico externo, ele possui uma separação, né, na sua estrutura, uma região positiva e negativa de cargas, formando aquela estrutura que a gente conhece como o dipolo elétrico. Né? Você se lembra bem. Agora, veja o que acontece. Independentemente de ser um dielétrico composto por moléculas apolares ou polares, quando a gente coloca essas duas estruturas sob a ação de um campo elétrico externo e, olha só, no caso do dielétrico apolar, o que se espera é que haja uma deformação nessa molécula, separando então as cargas positivas e negativas, de modo tipo deformar e formar um momento de dipolo temporário. Né? Esse momento de dipolo temporário vai tender a se alinhar com o campo elétrico. Já no caso do dielétrico polar, essa estrutura de momento de dipolo já existe. Então, a única coisa que ela faz, ela sofre a ação do campo elétrico, sofre um torque, ela sofre um giro e tenta se alinhar na direção do campo elétrico. Então, vejamos bem que isso aqui é o fato importante. É saber o comportamento desses dielétricos sob a ação de um campo elétrico externo. E o comportamento que a gente vê, então, é a tentativa dessa estrutura, dessa unidade que eu chamei de momento de polo, seja ele permanente ou não, a alinhar com esse campo. Agora, caso este campo elétrico vá ficando cada vez mais intenso, tá? A gente sabe então que vai haver uma região, uma tensão, tá? Muito grande entre as extremidades desse material. Uma tensão, uma DDP. E o que resiste, o que faz com que este material continue sendo isolante, é justamente porque ele tem uma rigidez dielétrica. Tá? Ou seja, que vai ser então a maior tensão, tá, que ele pode ser submetido por unidade de comprimento, certo? Para que ele continue sendo um isolante. Caso este campo fique muito intenso e a DDP fique muito intensa, ou seja, a tensão cresça, o que vai acontecer é que este material vai se ionizar, né? Ou seja, ele vai ter a liberação de elétrons livres. E aí, o que acontece? Você tem uma descarga elétrica, por exemplo. Você vai ter condução elétrica. Ele passa a ser um condutor nessas circunstâncias. Aqui nós temos essa foto aqui que representa essa descarga. E isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente pensa aqui nas nuvens. Então você tem aqui uma nuvem carregada numa tempestade, por exemplo, e essa nuvem começa a ter um acúmulo de cargas muito grandes. E essas cargas atraem cargas aqui na superfície da Terra, por exemplo. Quando essa tensão ficar muito grande, por unidade aqui de comprimento, pela distância entre as duas regiões, o que vai acontecer? Nós teremos então a quebra da rigidez dielétrica do ar. O ar, que é um isolante, como a gente bem sabe, vai então passar a conduzir, né, nessas circunstâncias, para haver descarga elétrica. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre
essa questão aí dos materiais isolantes no seu comportamento. Chegou o momento da gente então estudar como funciona essa combinação de capacitores com os dielétricos. Vamos começar com um fato histórico. Por volta da década de 1830, 1840, o que nós temos é que ele percebeu que quando ele colocava um material isolante dentro da estrutura de um capacitor, que a capacitância desse capacitor era multiplicada por um fator. Tá? Então, se ele tinha uma capacitância C0 inicialmente, ele passava a ter, com o dielétrico dentro dele, uma capacitância CD. Aqui, ó. E essa capacitância CD era antiga vezes esse fator kappa. Essa letra grega aqui não é K, tá, gente? É o kappa. Vou usar ela para não confundir com a constante elétrica do meio, que aparece na lei de Coulomb. Não é a mesma coisa. Esta aqui é a constante dielétrica, que a gente pode representar aqui, ó, da seguinte forma. Então a gente pode, a partir dessa expressão, dessa verificação, que o kappa ele vai ser a razão entre a capacitância nova do capacitor e a capacitância antiga sem o dielétrico presente. Por ela ser uma grandeza que é a relação entre duas grandezas de mesma natureza, é claro que ela vai ser uma grandeza adimensional, né? Então ela é uma grandeza que não tem medida. Então ela é um número puro. E aqui nós temos essa constante elétrica para alguns meios. O vácuo, ela é 1, né? E para a água, o destaque aqui, ela é 80. Certo? Então, ou seja, quando você coloca um material que tem essa constante elétrica, você vai estar multiplicando, se eu colocasse água, por exemplo, nos capacitores, estaria multiplicando por 80 a capacitância original. Essa é a ideia. Vamos fazer o seguinte estudo agora. Vamos pegar como objeto, como sempre, o capacitor de placas paralelas. É mais fácil da gente trabalhar, a gente tem uma familiaridade boa já a essa altura do campeonato. E vou colocar ele em duas situações. Uma que a gente já conhece bem, que é sem o dielétrico entre as placas, e numa segunda situação, com o dielétrico entre essas placas. Então, para representar essas duas situações, eu tenho esta figura aqui. Ó. Então, o que nós temos, antes de começar a estudar, nós temos esse capacitor já está carregado, né? Ele tem as placas paralelas, e essa distância entre as placas é D, e a área das placas é A. E nessa segunda situação, eu coloco um dielétrico, representado por essa coisa aqui maciça, tá? Pensa aqui num bloquinho, tá? De material isolante, com constante dielétrica kappa, certo? E aqui nós temos os campos elétricos nas duas situações. O L representando o capacitor sem o dielétrico, e este cara aqui é D, campo na presença do dielétrico. Então vamos ver o que acontece. Então este campo elétrico entre as placas a gente conhece bem. Se nós formos escrevê-la em termos das cargas que estão aqui nas placas do capacitor, eu vou dizer então que este cara vai estar carregado com uma carga QL, em que esse índice se refere justamente às cargas livres, e o campo vai ser o seguinte, ó, E, devido às cargas livres, vai ser QL dividido por ε0 vezes a área das placas. O resultado nós conhecemos do estudo anterior. Por outro lado, eu posso relacionar este campo e a distância entre as placas como sendo a diferença de potencial, o produto dessas duas coisas. O que é? Então, se eu tenho aqui uma DDP, que eu vou te chamar aqui de V0 entre as placas, este V0 não é nada mais do que o campo elétrico entre as placas, que é L, vezes a distância entre as placas, D.
seja, essa expressão é válida quando o campo elétrico é uniforme. Por fim, qual vai ser a capacitância nesse caso? A capacitância, eu vou colocar aqui como C0, pela definição, né? C0 eu estou indicando o índice que é sem o dielétrico. C0 vai ser a carga, que é justamente a carga livre, que é L, sobre a diferença de potencial V0. Tá? Então, temos essas três identidades. Agora eu vou tentar calcular todas essas propriedades que eu fiz nessa situação para essa com dielétrico entre as placas. Dielétrico, uma constante dielétrica kappa. Primeiramente para o campo elétrico. O grande problema é porque eu não sei como calcular este campo elétrico via lei de Gauss, por exemplo, como neste caso, para quando eu tenho um dielétrico. Eu não sei fazer isso ainda. Então, este é o primeiro desafio que eu encontro. Eu vou dizer então, deixar isso aqui como interrogação. Não sei calcular isso de maneira direta. Vamos olhar agora para o potencial eletrostático. Eu vou supor o seguinte, que, bem, essas placas estão isoladas aí, né? E não teve mudança, as cargas continuam as mesmas. Então, com isso eu posso matar dois coelhos aqui, ó. Então, se a carga continua sendo a mesma aqui, eu vou chamar aqui de QL, que é justamente a carga que eu tenho aqui também, não mudou. Mas eu sei que a capacitância sofreu uma mudança. Né? Então, claramente eu vou ter uma nova DDP. Essa nova DDP, vou chamar ela aqui de um VD, para falar que é V com dielétrico. Assim, pondo aqui este campo permanecendo constante, eu vou ter o seguinte, ó. Meu VD vai ser o meu ED vezes a distância entre as placas, que também permanece a mesma. Consequentemente, para a capacitância, a nova capacitância é CD kappa C0, né? Eu vou utilizar isso aqui ainda. Mas em termos aqui dessas variáveis que eu tenho, então, meu CD vai ser também um QL carga sobre a DDP. E a DDP nova é VD. Ora, então, colocando também em pauta essa expressão aqui, nós vamos tentar combiná-las e achar uma relação entre o campo antes do dielétrico e depois do dielétrico. Eu vou separar aqui, bem bonitinho, essas expressões e tentar relacioná-las agora. Vamos fazer essa brincadeira então. Para organizar aqui, eu vou separar essas equações aqui, uma linha. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. A primeira coisa que eu posso fazer para relacionar, já que eu quero suprir este campo aqui em termos desse, é dividir as equações laranjas uma pela outra, né? Então, dividindo essas equações laranjas, eu vou ter o seguinte, ó. V0 por VD é igual a EL D sobre ED vezes D. Então, o que eu fiz foi só dividir esta equação por essa. Eu percebo que aqui as distâncias se cancelam. Então, agora eu tenho essa relação.
V0 sobre VD é EL sobre ED. Para continuar, agora eu posso ver o seguinte, ó. Vamos olhar para essas equações azuis. Eu posso eliminar os V's em termos dos C's e das cargas. Então, olha aqui, ó. Se eu perceber, isolando o V0 aqui, ó, o V0 não é nada mais do que L sobre C0. Fazendo a mesma coisa aqui para essa, meu VD, ele é um índice, né? Vamos lembrar. Ele não é uma variável, é um índice. VD é QL sobre CD. Substituindo, então, aqui nessa expressão, eu vou ter o seguinte, ó. O V0 é QL sobre o C0 dividido pelo VD, que é QL sobre CD igual a EL sobre ED. Então, agora, posso novamente aqui cancelar as cargas. Então, a carga livre some. E a minha expressão fica como? Ó, CD sobre C0 é igual a EL sobre ED. Mas agora que eu vou utilizar a expressão que eu apresentei lá no começo, ó. Eu sei a relação entre essas duas coisas. Ó, CD sobre C0 é o meu kappa, né? Então, CD sobre C0, isso aqui é o meu próprio kappa, que é a constante dielétrica. Ó. Aí, nosso kappa. Então, eu acabei de achar a razão. Eu concluo que a relação desses campos é a seguinte, ó. Campo, quando temos a presença do dielétrico, vai ser o campo sem a presença do dielétrico dividido por este fator kappa. Vamos ver o tanto que esse resultado é legal. Então, a primeira coisa que eu observo é que o meu campo na presença do dielétrico vai ser o campo que eu tinha antes, só que dividido por esse fator kappa. Mas kappa, para dielétricos, ele é maior do que 1. Então, o que está tendo aqui? Está havendo uma diminuição do campo elétrico. Então, se o meu campo elétrico L era desse tamanho aqui, ó, por isso que eu coloquei ele assim, ó, já para vocês anteverem. O meu campo na presença do dielétrico vai ficar diminuído por um fator kappa, certo? E aí nós vemos a seguinte consequência disso, ó. Vamos olhar para essa expressão. Se eu sei que V é E vezes a distância, vamos lá, se a distância fica fixa, o que acontece? Se o campo diminuir, consequentemente a DDP também diminui. Olha, então o campo elétrico diminui, como a gente viu, e essa DDP também vai ser menor do que essa. Tá? E aí a gente consegue ver a razão da capacitância aumentar, né? Então, se as cargas continuam iguais, QL e aqui QL, se este camarada aqui, ó, então C é Q sobre V. Agora, se isso aqui fica fixo, isso aqui diminui, isso aqui aumenta. Então, quando nós colocamos um dielétrico entre as placas paralelas aqui, acontece exatamente isso. Você tem a diminuição do campo elétrico, consequentemente a diminuição da DDP,
E por fim, o aumento da capacitância, que justifica essa expressão aqui que nós estamos colocando. Tá? Então, é isso que acontece. Então, é bem interessante a gente notar que nós podemos tentar explicar esta razão por meio de uma análise um pouco mais microscópica do que acontece aqui dentro, que é o que nós vamos fazer depois. Mas o cerne da ideia é que quando você coloca um dielétrico aqui dentro, o que você está fazendo é diminuir a DDP, né? E aí você então tem um aumento da capacitância. Espero que vocês tenham sacado a ideia central. Vale a pena fazer uma última observação em relação a isso, que é o seguinte. Você pode ter ficado confuso aqui no momento que eu disse que a partir do momento que V diminui, C aumenta. É como se eu estivesse dizendo que essas grandezas são inversamente proporcionais originalmente. Bem, eu disse que não, né? Só depende de fatores geométricos. Porém, né, entra uma nova coisa em jogo. Se eu mantiver a carga fixa, igual propus aqui, a carga permanece fixa, se este cara aqui diminuir, não tem para onde correr. O C vai ter que aumentar. Bem? Então, isso é importante a gente colocar em pauta. E mais, se eu ainda quiser aproveitar e escrever essa expressão aqui em termos das cargas, você poderia ainda fazer isso aqui. Ó. Posso colocar aqui ou, né? Só substituir ali, vai ficar ED. Vai ser o EL, que é QL sobre kappa epsilon 0 vezes a área das placas. Isso aqui é uma forma de você escrever campo na presença do dielétrico em termos das cargas livres. Isso vai ser importante depois. Vamos partir para a tentativa de obter uma forma da lei de Gauss para os dielétricos. Vamos começar, claro, com o capacitor de placas paralelas sem o dielétrico dentro. É sempre importante a gente começar com um caso que a gente já conhece bem. Então, vamos partir aqui para o trabalho. Eu vou colocar uma superfície gaussiana, que é o método que a gente tem adotado. Vou colocar aqui. Tá? Então, minha superfície gaussiana pegando então toda essa região das cargas. Tá? Então, aplicando a lei de Gauss, eu tenho que a integral da superfície fechada e escalar n chapéu dA é igual a carga no interior da superfície gaussiana dividido por epsilon 0. Agora vamos ver quem que é o E e quem que é a carga no interior. Ora, eu sei que o campo aqui entre as placas é o campo devido às cargas livres. Né? Então, fugiu. Então, vou dizer que aqui eu vou ter um campo que está passando por essa superfície. Né? Meu campo é o campo EL. Este é o campo que está aqui no meu lado esquerdo da integral. E a quantidade de cargas estão no interior dessa superfície e no interior é justamente a carga livre, como a gente já tinha visto anteriormente. Então, eu reescrevendo aqui a lei de Gauss, então eu vou ter a integral Q escalar n chapéu dA e L, né? Vou colocar o índice, é igual ao carga do interior, né? É QL sobre epsilon 0.
Claramente esse resultado já é conhecido por nós, a gente fez ele na página anterior. Então, EL, módulo, né, do campo elétrico livre, é simplesmente EL sobre ε0A. Então isso aqui é o resultado já conhecido por nós para esta primeira situação. Agora vamos partir para esse lado que tem o dielétrico. A gente já tem algumas informações aqui, mas vale a pena resgatar o que a gente discutiu bem no comecinho sobre os dielétricos. Por causa da presença desse campo aqui, que é devido às cargas livres, este material dielétrico aqui, a gente sabe que ele é formado por dipolos, sejam eles polares ou apolares. Como essa figura. Vamos resgatar aqui, ó. Vou colocar aqui. E aí o que acontece? Por causa desse campo elétrico aqui, seja o dielétrico apolar, seja que não tem separação positiva e negativa das cargas, né? Isso geralmente é comum das moléculas que são formadas pelo mesmo elemento químico. Por exemplo, o O2, que é o gás oxigênio, N2, que é o gás nitrogênio, gás cloro, Cl2. Então você não vai ter, você tem duas moléculas dois átomos idênticos, você então não vai ter separação das cargas, né? Já um dielétrico polar é comum quando você tem, como a água, alguns ácidos, você tem então separação das cargas positivas e negativas, tem um momento de dipolo que é permanente. Mas o importante é que em ambas as situações, você pode ver que as cargas positivas, né, desses momentos de dipolo tendem a alinhar com o campo. Então o que está acontecendo nessa figurinha aqui? Quando elas sentirem a presença desse campo elétrico EL, os dipolos aqui presentes vão se formar alinhando com a direção do campo, até que haja um acúmulo de cargas positivas perto da placa negativa e, é claro, haja um acúmulo de cargas negativas, né, perto das placas positivas. Então, olha para essa figura. Ó. Então, se o campo aponta para cima, né, as partes positivas dos momentos de dipolo vão ficar também para cima. Como o campo aqui é para baixo, né, os momentos de dipolo vão tentar alinhar também para baixo. Então, o que está surgindo aqui, né, é um campo elétrico devido a esses momentos de dipolo. Então, basicamente, o que está acontecendo é que vai haver um campo agora apontado para cima, né, porque sempre vai dar positivo para negativa, e vai dar uma atenuada, vai diminuir esse campo. Ora, eu quero dizer o seguinte, ó. Então, se eu fizer agora o desenho deste campo aqui, ó, então vai surgir um campo elétrico, laranja, que agora aponta, né, assim. E este campo elétrico, ele vai acabar se anulando parcialmente este aqui. Vou chamar esse aqui campo elétrico devido aos polos que surgem, né? A essas cargas que estão aqui, né, eu vou chamar de cargas do dipolo, né? Cargas das moléculas que têm um momento de dipolo. Beleza? Ou cargas de polarização. Então este campo pode ser chamado como um campo de polarização. Se eu aplicar agora então a lei de Gauss, novamente, vou copiar isso aqui, né? Eu não preciso. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma superfície gaussiana para englobar todas essas cargas aqui, ó. E vamos ver o que acontece então no cálculo. Posso apagar isso aqui já, né? Entenderam a ideia? Então, aplicando a lei de Gauss aqui, você pode notar que agora
eu tenho a seguinte situação, né? A carga no interior da superfície gaussiana aqui, ela agora vai ser a carga livre que tem aqui nas placas, menos essa carga devido à polarização. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Então, aqui a carga no interior será agora o valor das cargas livres menos as cargas devido à polarização. Então, aqui de QP. Tá? Então, devido a essas cargas de polarização, surge um campo de polarização. Agora, as peças do quebra-cabeça começam a fazer mais sentido. Então, por que há uma diminuição do campo lá dentro quando a gente coloca um dielétrico? Isso acontece pelo fato de que, se nós prestarmos bem atenção, se este campo gerado pelas cargas livres aponta para baixo e daí surge um campo de polarização apontado para cima, vetorialmente eles vão se anular parcialmente, deixando um restinho de campo aqui, ó. Então, vai sobrar campo menor, né? Em que este campo aqui é aquele campo que nós chamamos campo no interior do dielétrico, ED. Agora tudo faz sentido, né? Então é por isso que você tem uma redução do campo elétrico lá dentro, por causa do aparecimento dessas cargas polarizadas. Agora eu posso aplicar a lei de Gauss para essa situação. Então nós teremos aqui que a integral superfície fechada de E escalar n chapéu dA vai ser igual às cargas no interior da superfície gaussiana por ε0. Perceba que o que eu estou interessado aqui é no campo dentro do dipolo, que é este ED, que é resultante desses dois aqui, L e EP. Então, o que eu teria aqui? Ó? E a integral da superfície fechada ED escalar n chapéu dA é igual às cargas do interior. As cargas do interior da superfície gaussiana, né, são as cargas livres que eu tinha antes do dipolo, menos as cargas de polarização que apareceram depois da introdução do dipolo. Então, essa diferença é QL menos QP dividido por ε0. Logo, o campo, depois da introdução do dielétrico, vai ficar o seguinte, ó. ED será igual a QL menos QP ε0 vezes A, em que esse A veio dessa integral aqui da área da superfície gaussiana. Vou guardar aqui este resultado. Mas uma coisa interessante, ó, nós já sabemos, tá? Nós já sabemos qual que é a relação entre o campo das cargas livres e o campo depois da introdução do dielétrico. Nós vimos isso na página anterior. E o que nós sabemos, vou colocar aqui, ó. É que este campo ED, ele é o campo EL dividido pela constante dielétrica. Então essa é a relação entre eles. Me valendo dessa relação, então eu posso relacionar essas cargas. Então logo, combinando isso aí tudo, então eu vejo, o meu ED é QL menos QP sobre
epsilon 0A, tá? Que é igual ao meu EL. O que é o meu EL? É QL sobre kappa epsilon 0 A. Então eu consigo aqui eliminar esse epsilon 0 com esse epsilon 0, este A com este A, e acabo encontrando aqui a relação entre as cargas nas duas superfícies gaussianas que eu considerei, nas duas situações. Então eu vejo que QL menos QP é simplesmente QL sobre kappa. Agora vamos, olha o tanto que esse resultado é lindo. Eu substituí esta relação aqui na lei de Gauss para os dielétricos, que é esta aqui, né? Então vai ficar o seguinte, ó. Vou colocar aqui. Então, para um dielétrico, nós teremos aqui, ó, que a integral superfície fechada é de escalar n chapéu dA. Eu vou substituir aqui, ó, QL menos QP é QL sobre K. O kappa, né, melhor dizendo. Isso aqui vai ser QL sobre kappa epsilon 0. Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei isto aqui, né? Substituí por isso aqui, tá? Agora eu tenho essa expressão para o dielétrico. Reorganizando esses termos, eu vou passar este kappa epsilon 0 multiplicando. Então terei aqui, ó, integral de kappa epsilon 0 é d. Esqueci do vetor aqui, né? Escalar n chapéu dA é igual às cargas livres, né? Agora vamos definir, tá, essa grandeza aqui, ó. Eu sei, ó, por essa expressão, que kappa vezes ED, né? Isso aqui é o meu EL. Então eu vou ter aqui, ó, integral epsilon 0 vezes o EL escalar n chapéu dA é igual a QL. A esta grandeza aqui, eu vou fazer uma definição agora, ó. Eu vou chamar de D aqui, ó, é igual a epsilon vezes o E devido às cargas livres. Isso que é chamado de vetor deslocamento elétrico. Deslocamento elétrico. Tá? E por fim, a minha lei de Gauss torna aqui, ó, integral de
escalar N chapéu dA é igual a QL, né? Não tem epsilon zero, é a mania. Agora vejamos a beleza desta lei de Gauss para os dielétricos. Então, embora eu esteja tratando dos dielétricos e nos dielétricos surgem as cargas de polarização, perceba que a lei de Gauss dela, né, não depende das cargas de polarização. Ela depende apenas das cargas livres. E geralmente as cargas livres, que é o que eu tenho na situação normal, sem o dielétrico, é o que eu conheço. Então, para que eu calcule agora o campo elétrico para um dielétrico, basta que eu conheça as cargas livres. Isso é um resultado muito maravilhoso. Vale a pena dizer que, embora a interpretação física deste vetor de deslocamento elétrico esteja um pouco distante ainda da gente, ele vai, pelo menos por hora, ajudar bastante na resolução de problemas envolvendo dielétricos. Tá? Então, esse significado não fica tão claro aqui, eu nem vou explorar agora, mas vale a pena dizer que ele é muito útil, tá? Pelo menos na resolução de problemas, por enquanto. Vamos tentar obter a partir de agora uma visão um pouco mais aprofundada do que acontece dentro desses sistemas que a gente está tratando aqui. Uma visão mais microscópica. Então acompanhe comigo aqui. Ó. A gente sabe que há uma diminuição do campo elétrico entre as placas devido ao surgimento de um campo de polarização. Subtrai com o campo das cargas livres e aí, ou seja, você tem campo elétrico, né, bem chamei lá, o campo elétrico dentro desse sistema, né, interno, vai ser o campo elétrico das cargas livres dividido por um fator kappa, que é a constante dielétrica. Tá? Então, esse resultado foi mostrado agora há pouco. Agora, o que a gente pode dizer sobre as cargas? A gente viu que a carga que vai ficar na presença do dielétrico, eu vou chamar agora de QD, vai ser a carga livre, que eu tinha antes de colocar o dielétrico aqui, preencher o nosso capacitor, menos as cargas de polarização. É justamente devido a essas cargas de polarização e ao enfraquecimento do campo elétrico por este fator kappa. Se eu considerar aqui, utilizar agora o fato de que essas cargas estão aqui na superfície, ou seja, estão numa área, posso dizer que a carga pode ser expressa em termos de sigma, que é a densidade superficial de carga, vezes a área. Então, isso aqui vai tomar a forma, então vou ter aqui o meu sigma D, vai ser o sigma L, menos o sigma P. Tá? Então, guardar esse resultado. Tá? Isso aqui é justamente a densidade superficial de cargas após você colocar o dielétrico entre as placas. Isso aqui é a densidade superficial das cargas livres, presentes aqui na placa, e a polarização, as cargas de polarização estão aqui na superfície do nosso dielétrico. Eu posso, agora, uma vez que eu aprendi isso logo na página passada, aplicar a lei de Gauss para calcular diretamente este ED e este EL. E o resultado que nós obtivemos é o seguinte, este EL, ele já é conhecido já há bastante tempo da gente, é o sigma L sobre epsilon zero. E da mesma forma, se a gente fizer para ED, a gente vai ver que ED vai ser o sigma, agora, sigma aqui é o sigma D,
sigma dentro de elétrico sobre ε0. Então, eu posso, para obter uma relação direta entre as densidades de carga aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso chegar aqui, eu posso dividir essas duas expressões uma pela outra, para obter uma razão. Aí qual que é a razão que eu vou obter? Eu vou ver que L sobre ED é sigma L sobre o sigma D. Agora, se eu combinar essas duas equações, que eu vou circular aqui de azul, ó, combinando esta equação com esta equação, tá? Combinando, o que eu vou obter? Então, observando nessa expressão aqui em cima, se eu isolar L sobre ED, só para facilitar a nossa visualização, então L sobre o ED é o próprio kappa. Então eu vejo que esta razão aqui é igual a kappa. Então eu vou ter que sigma L sobre o sigma D é o próprio kappa. Em outras palavras, né, o nosso sigma D ele é sigma L sobre o kappa. Então eu vou circular agora esse resultado. Agora, da mesma forma que eu combinei essas equações, eu posso combinar essas duas aqui. Então, combinando esta equação com esta, e eliminando sigma D dela, não é do meu interesse, vou ter o seguinte, ó. Então, o sigma D é sigma L sobre K. Sobre kappa, está dizendo, né? Mania de chamar de K. Aqui vai ser sigma L menos sigma P. Onde eu só substituir, então, sigma D nessa equação. Isolando esses termos, vejo que eu consigo escrever a densidade de carga de polarização como? Passo esse cara, junto esse sigma L para o sigma L do mesmo lado. Então, o que eu teria aqui é sigma L menos sigma L sobre kappa. Se eu colocar em evidência, posso escrever isso de forma sigma P vai ser o mínimo ser kappa menos 1 sobre o kappa, tudo isso vezes nosso sigma L. Vamos guardar essa expressão aqui. Agora prestemos atenção no que acontece dentro aqui do nosso isolante dielétrico. Então a gente vê que devido a este campo das cargas livres, esse dielétrico, quando colocado aqui, vai ter uma polarização. Né? Então vai acumular cargas de sinal oposto aqui às placas nas extremidades. Então você pode notar que essa estrutura pode ser entendida da seguinte forma. Vou colocar aqui, ó, em que essas estruturas aqui de sinais opostos formam aqui o que nós conhecemos, né, que é este par de cargas com uma orientação, separadas a uma certa distância, que é o momento de dipolo. Então, se
D é a distância de separação da cargas. Eu posso expressar isso da seguinte forma. Ó. Vou dizer aqui um momento de polo. Vai ser o produto da carga polarização vezes a distância D. Ó, por sua vez, eu posso ver que Q é sigma A. Então, isso aqui vai ficar QP é sigma P da área das placas. E também esta é a área de contato que esse dielétrico tem com as placas, vezes D. Certo? Então, eu posso observar de uma grandeza. Aqui, ó. Eu noto que A vezes D, ou seja, se isso aqui a área A e essa aqui é D, é exatamente o volume do nosso elétrico que está ali. Vou chamar então o meu volume V. É a área da base vezes a altura. É o volume que está preenchendo as placas. Então, definindo o momento de dipolo por volume como polarização, então eu vou definir o vetor polarização agora como sendo P, que é igual ao momento de dipolo por volume. E é natural pensar isso porque, olha, neste volume aqui do nosso dielétrico eu tenho vários momentos de dipolo. Se eu pegar eles e dividir pelo volume, eu vou ter uma espécie de densidade, né, volumétrica de dipolos. E essa densidade volumétrica eu chamei de polarização. Consequentemente, né, por essa expressão aqui, eu vejo que o módulo desse vetor polarização, né, é simplesmente sigma P. Então tá, mais aí eu tenho assim, o módulo e a direção e o sentido. Bem, é fácil. Vou colocar aqui uma figura para a gente ver e juntar ele com todos os vetores que tem aqui dentro que a gente já estudou. Logo colocando todos os vetores para a gente visualizar bem o que está acontecendo, matar essa charada de uma vez por todas, veja aqui. Ó. Então, eu tenho o campo das cargas livres, o campo da polarização, né, devido a essas cargas aqui acumuladas, e logo eu tenho este vetor resultante dentro do nosso capacitor, que é ED. Este vetor polarização, então, ele vai estar apontado aqui para baixo também. Ó. Vai ter este módulo. Então, eu sei módulo, direção e sentido do vetor. Todos os vetores estão aqui. Então, eu posso transformar essa expressão aqui, ó, uma expressão vetorial, combinando todas as equações que eu já vi. Então, olha que bacana. Logo, se eu pegar essa expressão aqui, ó, sigma P é o próprio Pzão. Então, esse aqui, ó, é o meu vetor P, que é igual ao kappa menos 1 sobre kappa. Mas vamos lá. Sigma L sobre kappa, ou melhor dizendo, esse sigma L relaciona com que campo? Com L e ε0, né? Com ε0 e dos campos livres. Tudo isso, né, sobre o kappa. Bem, agora eu posso ajeitar tudo isso aqui. Posso escrever isso aqui em termos de quem? Campo dentro das placas, o resultante, o campo resultante. Olha,
que é o interessante para mim. O campo resultante é L sobre capa, né? Então, é L sobre capa vai dar o campo resultante. Aqui, ó. P é igual a capa menos 1, epsilon 0, vezes o campo resultante dentro das placas. Que é o campo que foi atenuado, né? Então, eu vou definir uma grandeza nova, tá? Que tem a ver com a polarização. Vai ser essa aqui, ó. Vou nomear este camarada aqui, ó, capa menos 1, dessa letra aqui, que é a susceptibilidade elétrica. Susceptibilidade elétrica. E o que ela nos diz? Essa susceptibilidade diz para nós o quanto que esse dielétrico tem a facilidade de se polarizar na presença de um campo elétrico. Tá? Então, essa expressão fica assim, né? P é igual ao Q, né? Que é essa letra que chama Q, que epsilon 0 vezes o E resultante. Essa expressão ela é bem útil. Vou guardar ela aqui também, que a gente vai utilizar muitas vezes. E agora, para finalizar, eu posso tirar uma expressão a partir dessas orientações desses vetores. Então, eu tenho aqui vetorialmente, aqui o campo resultante aqui vai ser o seguinte, ó. Então, pela figura, tem ali que E, D vai ser o campo EL menos o vetor campo elétrico de polarização EP. Ora, eu sei o seguinte sobre esta expressão. Então, vou manter este ED aqui. Agora, EL posso escrever em termos do vetor deslocamento. Né? Ele vai ser simplesmente, então, o vetor deslocamento, que a gente definiu agora há pouco, sobre epsilon 0. E este vetor EP aqui, a gente usar a mesma ideia, né? Aqui, ó, pode definir assim como definimos os outros. EP vai ser o sigma de polarização sobre epsilon 0. Então, podemos dizer isso aqui é sigma P sobre epsilon 0. Mas, por outro lado, sigma P é justamente o vetor polarização, né? O modo desse vetor polarização. Então, sim, seria aqui, ó. Isso aqui é D sobre epsilon 0 menos o vetor polarização, né, sobre epsilon 0. Eu posso isolar aqui, posso passar multiplicando, na verdade, este epsilon 0 para lá, né, que está aqui no denominador comum. Então eu vou chegar nessa expressão, né, bonita, que relaciona todas essas grandezas. Então o vetor deslocamento vai ser igual a epsilon 0
vezes o campo resultante dentro do nosso sistema, mais o vetor polarização. Com essa expressão em mão, elas relacionam aí todas as grandezas novas que apareceram na nossa análise. Bem, a ideia é a seguinte, então se eu utilizar agora a lei de Gauss, que a gente aprendeu agora há pouco, para um dielétrico, vou ter o nosso D. Né? E a partir dele eu posso calcular o E resultante pela presença de elétrico, posso calcular o vetor polarização, tá? Através dessas expressões aqui. Então fica bem legal, agora a nossa análise bem completa. Espero que vocês tenham apreciado. Como sempre, um vídeo mais longo, mas esse ficou bem recheado de continha, né, de álgebra, mas espero que vocês consigam retirar alguma coisa disso. Sempre dando ênfase aos conceitos, explicando com muitos detalhes. Né? Então, provavelmente, lá nos livros você não vai ter com tanto detalhe assim. E dificilmente até na internet eu posso arriscar dizer. Pode olhar aí a aula da Unicamp, da USP, e aqui com certeza vai estar mais detalhado ainda. Então, agradeço a todos que terem assistido. Tá? Eu fico feliz em poder ajudar aí nos comentários. Compartilhem, né? Comentem. E no que eu puder ajudar, eu estou disponível para vocês. Muito obrigado e até a próxima.